Bem-vindos ao curso de lanches e snacks saudáveis para o dia a dia e para vender. Meu nome é Luísa Savieto, eu sou médica, sou especializada em nutrologia e consegui unir paixão e filosofia de trabalho num só ponto, que é a arte da alimentação com prazer e sabor. E vou estar com vocês nessas 9 aulas e vou te ajudar a vencer um grande desafio, que é se alimentar de forma saudável, mesmo em vias de um dia a dia corrido e de uma rotina toda fora de casa, onde você vai conseguir fabricar seu próprio alimento e unir num objetivo de saúde, praticidade, sabor, variedade e também até mesmo lucro, onde esses produtos podem ser comercializados e com isso gerar prosperidade e ao mesmo tempo fornecer saúde e bem-estar. Nesse curso a gente vai ter mais de 40 receitas com 2 receitas extras e material complementar. Aonde o que eu vou ensinar? Vou ensinar receitas para molhos, dips e massalas para variar ainda mais o seu leque de opções e nunca deixar o prato monótono. Eu vou ensinar dicas de como você comercializar esse produto em restaurantes ou até mesmo no seu próprio negócio ou de porta em porta. Vou ensinar dicas de produção e de conservação desses alimentos para que eles sejam ao máximo aproveitados. Vou ensinar formas de embalar e de venda e dicas em relação a isso. Ensinar também um pouco de precificação, ou seja, como você pode avaliar o custo e o lucro e a possibilidade de venda desse produto. Também vou focar muito na questão das informações nutricionais, sinergia alimentar, possibilidade de substituições de itens que você não encontrar, itens que forem mais difíceis de você encontrar na sua cidade, no seu distrito, no seu bairro, etc. E também como reaproveitar e economizar ao máximo em todas as receitas. Se você tem interesse nesse curso e em todas essas possibilidades, clique nesse link ao lado e adquira um presente para si que junta alimentação funcional, saudável e prática, além de muito sabor e paladar, variedade e riqueza. Bem-vindos! A gente vai começar agora a primeira aula. A gente vai fazer uma barra de cereais. O que a gente vai utilizar para essa receita? Vamos lá. Nós vamos utilizar 200 gramas de coco ralado, seco. A gente vai utilizar 350 gramas de tâmaras hidratadas em 50 ml de água. Vamos utilizar 50 gramas de gergelim negro. Vamos utilizar 50 gramas de semente de chia hidratada. Vamos utilizar 100 gramas de castanha do Pará hidratada. ,20 gramas de mel ou melado de cana, nesse caso eu estou utilizando o mel. 5 gramas de canela. 50 ml de água filtrada. Como nós vamos fazer a preparação? A gente vai colocar no processador de alimentos e vamos começar pelos mais secos. Eu vou colocar o coco ralado. Esse ingrediente em especial absorve bastante água. Portanto, a gente tem que ter sempre uma reservinha para ver se vai ser necessário a gente utilizar água, tá? Então, a gente vai sempre na observação. Vou colocar as castanhas. O que eu quero fazer agora? Depois de colocar a canela, eu vou dar uma pequena processada, para quê? Para romper as castanhas do Pará um pouco e homogeneizar já de antemão, para a gente ter mais fluidez no processo de fazer a barrinha, que às vezes pode ficar um pouco enganchado, ou seja, o processador pode ficar um pouco
lento por conta de vários ingredientes juntos. Então a gente vai fazer isso até para ter mais praticidade, para você conseguir visualizar e sentir melhor qual é a textura de cada alimento que está aqui, tá bom? Então vamos lá. Sempre observando a textura. Maravilha. Então a textura já ficou um pouco mais homogênea, né? A castanha já se difundiu, se espalhou. Vou continuar agora colocando a tâmara. Eu vou colocar essa tâmara primeiramente sem a água, porque eu quero avaliar lentamente como é que vai ser o processo e como é que vai ser formada essa barrinha, tá? A tâmara ela vai agir aqui como o elemento que dá a firmeza e, além de tudo, ela é uma fruta seca que tem uma propriedade interessante, que é de ter um alto potencial de adoçar as coisas, né? Então a tâmara ela é um doce que você pode utilizar quando você quer um paladar mais doce e não quer utilizar açúcar, tá bom? Vou colocar também já a chia. A chia ela tá hidratada e eu vou mostrar para vocês com uma colherinha qual é a estrutura que ela fica quando do processo de hidratação. Eu deixei ele hidratando por cerca de 1, 2 horas. Isso já é o suficiente, mas você pode deixar por mais tempo ainda se preferir, tá? Então, a estrutura que eu posso mostrar dela é a seguinte, ela fica parecendo uma geleia. E em outras aulas, a gente vai aproveitar essa textura até mesmo para criar um prato com essa propriedade da chia. Então, eu vou utilizar ela aqui na nossa barrinha também. A chia é uma ótima fonte de ácido graxo ômega 3, então ela pode ser utilizada como objetivo nutricional também, tá? Esse é o foco, então essa barrinha pode ser comercializada com essa chamada de que ela tem ômega 3, além de ser uma fonte de gordura saudável e conter bastante antioxidante, fibras e hidratante, porque ela carrega consigo grande quantidade de água. Boa também para funcionamento de intestino. E a seguir a gente vai dar mais um pouquinho de processamento aqui para a gente ver como é que vai ficar essa textura. Vamos lá. Bom, certamente hoje a gente já sabia, eu vou precisar de mais um pouco de água, justamente porque o coco ele pega muita água para dentro da sua estrutura. E já que ele está bem raladinho, mais vai a água por conta de ter maior superfície de contato. Então, primeiramente, eu vou utilizar a água da tâmara, que ela já está bem docinha, né? Vou agregar o mel. Então, não há pressa para fazer uma barrinha. Eu indico que você, nas primeiras vezes, sempre faça bem lentamente, para ir estudando a textura de cada ingrediente, pois cada ingrediente se comporta de uma forma. E isso é muito legal de descobrir, porque quando você já sabe como é que vai se comportar o alimento, você consegue inventar e criar novas variações para ele, né? Por exemplo, você pode usar outra fruta seca, você pode usar outra semente. Então, sabendo como vai funcionar a estrutura, fica mais fácil criar novos focos, novos pratos, né? Vou bater novamente.
Ótimo. Já está na estrutura que eu queria. Vocês podem observar aqui que ela já consegue ficar mais coesa, né? Isso grande parte em ajuda da semente de chia, porque ela tem também uma liga, que é a propriedade da sua parte externa, que quando entra em contato com água, cria essa gelificação. Eu vou colocar por último o gergelim, porque eu não quero que ele se rompa todo, eu quero que ele fique os pontinhos pretos, até para acrescentar visual nele, né? O gergelim é uma semente rica em cálcio, tá? Portanto, é uma fonte vegetal de cálcio muito importante. Vou colocar ele por último, processar mais um pouco e aí a gente já está pronto para desenformar. Vamos lá? Maravilha. Então, chegamos ao nosso produto final antes de passar para a refrigeração. Tabata, pode pegar um pratinho maior para a gente mostrar como que fica essa textura após processar, por favor. Vou pegar uma colherzinha aqui. E tá pronto o corpo da barrinha, tá bem legal. Consegue ser mexido aqui, tá muito bom, obrigada. Sem desperdício, né? Ela vai como um bloco todo pro prato. Então tá aqui. Viu como ela rende bem. Então, agora, o que vai ser interessante, ó? Mostrando que ela tá facinha de ser moldada, tá vendo, ó? Eu vou utilizar o quê? Papel vegetal. Vou colocar um papel vegetal na parte inferior. Distribuir a massa em cima. Um aviso importante para vocês terem uma noção até mesmo de quantidade é que eu estou utilizando agora aqui metade da receita que está sendo passada para vocês por questão de economia de insumos e também não desperdiçar. Mas é só para você ter uma ideia que esse montante aqui equivale a meia receita. O que eu vou fazer agora? Uma forma mais fácil de fazer é, você deixa por 20 minutos essa massa descansando na geladeira, tá? E depois você coloca um papel vegetal por cima também, essa parte aqui. E utiliza um rolo, onde você vai esticar a massa na textura que você quiser. Quando ela estiver um pouquinho mais fria, vai ser um pouco mais fácil moldar, porque ela não vai estar tão friável. Mas eu não indico de você deixar muito tempo, porque ao longo do tempo, como eu falei, ela vai absorvendo água. Quanto mais tempo, mais firme ela fica. Então você espera um pouco ela ficar um pouquinho mais firme e depois você retira da geladeira, faz essa viradinha aqui, essa esticada na espessura que você quiser. E aí, novamente, coloca para descansar depois, por mais 20 minutos. E aí, ela está pronta para ser cortada, né, desenformada. A gente leva ela para descansar assim, você vai acertando a textura dela para ficar homogênea. Vamos acertando a textura da barrinha. E ela está pronta para ir descansar no freezer. Você pode pegar para mim, Tabata, que a gente deixou descansando? Então tá aqui nossa barrinha. Maravilha. Bem firme, né? Bem coesa. E aí a gente vai cortar ela no formato que você quiser. Dá uma mexida de novo, porque ela ficou muito tempo parada, né? Se porventura ela rachar,
é só você dar uma pincelada com água e uma apertada com a mão, que no calor ela vai se unir novamente. Então, você vai fazendo maior pressão na barrinha. E aí, você vai cortar na espessura que você quiser. Aqui eu vou fazer uma espessura que seria para uma porção individual, como um lanche. O conteúdo calórico e nutricional suficiente para um lanche da tarde, por exemplo. Você está no seu trabalho e bateu aquela fome, não seria legal ficar refém de um alimento nem sempre tão saudável que é oferecido hoje em dia nos comércios atuais, né? Então, ó, é um exemplo de como é que a gente pode fazer essa barrinha, cortando em tamanhos variados. Nesse caso, eu cortei num tamanho que eu considero ser uma porção ideal para uma refeição. E ela pode ser embrulhada individualmente em papel filme ou em papel alumínio e armazenada em geladeira entre 10 a 15 dias. Então, o que a gente pode observar dessa barrinha? Ela é uma barrinha caseira, portanto, ela não é uma barrinha que está milimetricamente cortada de uma forma que a gente pode dizer industrial, né? É uma estética rústica mesmo, e que é feita em casa, feita pelas suas mãos. Então, esse para mim que é o maior valor. Ela tem muito mais qualidade do que uma barrinha industrializada, por exemplo, que você investe aí entre 5 e 7 reais numa unidade desse tamanho e você não tem a certeza de todos os ingredientes que são colocados ali. Ou seja, às vezes a empresa adiciona xarope de glucose de milho, açúcar, adoçantes artificiais. Para quê? Para dar o paladar doce, para que ela seja mais vendável e lucrativa. Aqui não, aqui a gente tem certeza do que a gente está utilizando, porque você que está realizando. Então, todos os ingredientes são de origem segura e confiável, tá? Então, maravilha, elas podem ser embrulhadas então individualmente e elas são uma ótima dica de pré-exercício, pré-práticas físicas ou até mesmo após. Mais legal ainda se você conseguir consumir elas junto com algo que te hidrate, né, para ficar uma refeição mais completa, assim, do ponto de vista funcional. E nesse caso a gente tem aqui um bom aporte de cálcio de origem vegetal e selênio, tá? Por conta da castanha do Pará, além de gorduras saudáveis e ser totalmente livre de açúcar. Maravilha? Então, vamos para a próxima receita. Vou tirar essa daqui. Pode tirar para mim, Tabata? Por favor, obrigada. Obrigada. Bom, a próxima receita, ela vai ser uma espécie de paçoquinha. Ou seja, ela vai ser uma barrinha que a gente vai fazer com ingredientes naturais, mas que como vai ter o uso da pasta de amendoim, ela vai te remeter a aquele snack que a gente compra sempre, que é feito de amendoim e açúcar. Vamos fazer uma alternativa muito legal para isso, muito saudável, que vai agradar a toda a família, tá? Então, o que eu vou utilizar? 400 gramas de aveia em flocos, 150 gramas de semente de abóbora, 200 gramas de pasta de amendoim ou manteiga de amendoim natural, sem açúcar, pura, 100 gramas de mel melado. Nessa receita eu vou utilizar o melado. 100 gramas de goji berry hidratada em 50 ml de água. Aqui a gente precisa dessa água, então conserva a goji com a água, tá? Pra gente ter esse sabor característico da goji. E um pouquinho mais de água se você for precisar. A gente vai ver por quê. Vamos lá. Vamos colocar primeiramente a aveia, sendo que a aveia ela é um dos elementos, um dos ingredientes que mais puxa água. Então,
a gente vai ter sempre que ficar observando como é que vai ser o comportamento dela. É a primeira vez que você vai fazer? Presta atenção, faça passo a passo, faça parte por parte. O que eu vou colocar agora? Eu vou deixar um pouco, mais ou menos metade da semente de abóbora reservada. Aqui. E vou utilizar a outra metade. Vou dar uma breve processada para a gente já unir os ingredientes um pouco, espalhar eles, os ingredientes mais secos, né? Vamos lá. Então tá aqui, ela praticamente sumiu, a semente de abóbora, mas vai ser melhor para dar maior coesão. E aí, eu coloco agora metade, analogamente, da goji. Por quê? Porque a goji tem uma cor muito bonitinha, né? Eu acho legal, esteticamente falando, que a gente tem algumas delas inteiras no final, tá? Ah, não tem goji na minha cidade, não sei como achar. Enfim, você pode substituir por passas, né? Você pode substituir por qualquer fruta seca que seja, damasco, ameixa. O importante é que elas estejam bem hidratadas, tá? E que você consiga aproveitar também do doce que sai dessa água da hidratação. Então, quiser utilizar até mais uma quantidade maior, pode utilizar de água hidratando a fruta seca que você escolheu. Eu gosto muito da goji porque ela tem propriedades muito legais. Inclusive, ela é rica em certos polifenóis que são muito benéficos para a saúde ocular, por exemplo. Então, muita gente usa goji ou extrato de goji de uma maneira até medicinal, porque ela tem essas xantinas que vão auxiliar no processo da saúde visual, tá bom? Vamos seguir aqui, vou colocar então o melado. Agora a gente vai com tudo nos ingredientes. Acrescentar o melado aqui. O melado também possui propriedades interessantes e até mesmo recentemente descobertas de que ele possui uns antioxidantes que são até mesmo potentes em atuação contra a manifestação de alguns tipos de câncer, tá? Então, alguns pesquisadores chineses recentemente publicaram um trabalho científico no qual descreve as propriedades do melado como semelhante até mesmo a algumas berries, com produtos ativos que podem auxiliar na prevenção do câncer por ter antioxidantes muito interessantes. Por último, vou colocar então a pasta de amendoim, que é o nosso ingrediente principal, vamos dizer assim, do ponto de vista do aroma e do aspecto, da cor. Por isso que eu acho que ela vai remeter a uma granola de paçoca ou quadradinhos de paçoca, né? Mas dessa forma aqui, sem dúvida que mais saudável, mais limpo, né? O amendoim é uma oleaginosa rica em gordura e algumas vitaminas. Eu sugiro o uso não muito exagerado, portanto, disso, porque ele tem uma densidade energética bem forte. Isso é interessante? Sim, mas não queremos ninguém exagerando aqui, mesmo sendo tudo natural, tudo tem um ponto de equilíbrio, não é mesmo? Vamos processar. Bom, como eu disse, a aveia puxa muita água. Eu vou precisar de um pouquinho mais de água aqui, porque mesmo agora ela estando aparentemente com uma textura legal, eu sei que daqui a pouco a aveia vai puxar ainda um pouco mais de água. Então a gente sempre coloca mais um pouquinho para a textura dessa granola, dessa barrinha,
ficar tendendo para ficar cremosa por enquanto, mas essa textura vai se modificar ao longo do processo. Então a gente tem ainda aqui o restante da água da goji e até mesmo das gojis, mas a princípio eu vou utilizar só a água da goji, que está até mais escurecida, mas isso é tudo naturalmente da fruta que foi hidratada, tá? E ainda assim eu vou deixá-la um pouquinho aqui, junto com um pouquinho da semente de abóbora que também tá aqui. Então agora eu vou fazer mais uma dose de processamento. Então, maravilha. Agora temos certeza que está tudo bem misturadinho. Tá tendendo mais para cremoso do que para seco o produto, né? E agora, por último, eu vou tentar, para agregar valor visual, né, colocar e misturar manualmente a parte que sobrou. Então, eu vou precisar de um copinho, de um pratinho, por favor, Tabata. Vou recolher essa aqui. Pode, maravilha. Fomos. Então tá aqui, bem elástica. E agora eu vou agregar o restante das inteiras. Com cores lindas, né? Vou misturar. Tá bem rígida, bem firme, é assim mesmo. Mas ela vai ficar muito mais colorida agora que a gente está agregando os elementos inteiros, em parte, né? Eu acho que isso é uma dica especial. E aí, ela tá pronta. A gente vai fazer da mesma forma, abrindo um papel vegetal, antes descansar um pouquinho, para a gente ver quanto de água finalmente essa aveia vai captar, né? Então a gente vai descansar um pouquinho com essa massa na geladeira por uns 20 minutos ou no freezer por 15 a 10 minutos, 10 a 15 minutos, se quiser ter um processo mais rápido. E aí, da mesma forma, vai colocar no papel vegetal e vai espalhar com o papel vegetal por cima, da mesma forma que a gente fez a granola, a barrinha, quer dizer, número 1 da receita anterior, e vai espalhar e deixar descansar mais um pouquinho para ela secar, tá bom? Essa barrinha também, ela pode ser conservada em até 15 dias, tá? Então eu vou mostrar aqui o produto final, que é a mesma coisa, né? Ó, a gente deixou ela descansando após retificar com um rolo, né? E aí ela ficou descansando na geladeira mais um tempinho. E aí a gente vai cortar. Acho legal que a gente corte aqui em quadradinho, né? Para fazer a alusão daquela paçoquinha mesmo. Tá bonitinha aqui também, porque tem uns pedacinhos grandes, né? Então a gente vai cortar. E assim vai. Então, vou pegar o exemplo aqui e fazer os quadradinhos, né? Você pode também embalar individualmente, né? Para comercializar, deixá-la certinha, ou não também, se preferir, né? Então aqui tem um pedaço que ficou triângulo, tem um pedaço que ficou um pouco assim diferente. Quero ela certinha, quero ela ficar igual uma paçoquinha, beleza.
Tá aqui, você retificou ela e um quadradinho pronto para ser consumido, né? Eu preciso de um pratinho limpo, por favor, Tabata, pra gente colocar ela pronta. Cortar mais uns pedacinhos aqui. Maravilha. O papel vegetal ajuda bastante, tá, gente? Então, essa ideia de colocar um papel vegetal embaixo e outro em cima é bem prática, acima de tudo, assim. Pronto. Maravilha. Bom, tá aí então a nossa barrinha de granola tipo paçoquinha e vamos agora para a próxima receita. Eu vou fazer aqui uma geleia rápida e prática de compota, em forma de compota de frutas secas e dando um toque aromático para essa compota. Por que ela é interessante? Porque ela pode ser usada em diversos pratos, ela pode ficar na sua geladeira e quanto mais tempo ela ficar, mais gostosa ela fica. Então, eu vou falar agora os ingredientes de como a gente vai fazer ela, tá bom? Primeiramente, a gente vai utilizar 300 gramas de tâmaras secas. Dessa vez você não precisa hidratar, tá? Vamos utilizar 300 gramas de ameixa seca. 100 gramas de figo seco. Uma unidade de 5 centímetros de canela em pau. E 5 cravinhos em flor. Bom, isso é uma estimativa, tá? Quero mais cravo, coloca mais cravo. Não gosto de cravo, não precisa colocar cravo. E da mesma forma a canela e da mesma forma as frutas. Pode trocar se quiser. Pode fazer uma com damasco, pode fazer com cranberry, pode fazer com a combinação de frutas secas que você desejar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar alternadamente. Ixi, tá duro aqui de abrir. Aí, pronto. Vou colocar alternadamente as frutas, ou seja, um tiquinho da ameixa. É muito simples e é uma receita que eu falo que é prospectiva, ou seja, você deixa ela se faz sozinha, né? Você só precisa colocar os ingredientes juntos, tá? Então, eu vou variar para dar uma mistura mais homogênea aqui dos sabores das frutas. Eu gosto muito dessa combinação de ameixa, tâmara e figo, com destaque para a ameixa, que é muito boa para os intestinos, né? E na forma hidratada elas são ainda melhores. Eu só preciso de uma faquinha depois, se você puder, Tabata. O que eu acho legal aqui no figo, o figo seco? Eu acho legal cortá-lo um pouco para aumentar a superfície de contato dele e para que ele consiga soltar mais do sabor dele no prato. Então a gente vai colocando, já até vou colocar a canela aqui na frente para ela aí ficar em contato o maior possível com os ingredientes. Vou jogar uns 2 cravinhos, 3, pronto. Volto a dizer, se quiser utilizar mais cravo, utilize. O cravo, ele é um bom antisséptico, um bom conservador, ou seja, tudo que a gente coloca cravo e até mesmo canela dura mais, tá? Alimento que eu digo fresco sem conservante, né? Eles são conservadores naturais. Então, quer conservar uma coisa a mais, que seja um aroma adocicado, obviamente, legal colocar um cravo. Por exemplo, num leite vegetal, que você mesmo fez na sua casa, quer que ele dure bastante, com mais segurança, pode utilizar o cravo ou a canela, mesmo em pó, tá? Então, vamos colocar um pouco do figo. O restante dos ingredientes, um pouquinho mais de ameixa. Um pouquinho de tâmaras.
ameixa, ou melhor, figos, ameixa. E assim vai, cobrindo, alternando as frutas secas de sua escolha até finalizar. Vamos colocar mais um pouquinho da tâmara, a última parte das ameixas, os últimos figos, mais um pouco do cravinho. E agora o que a gente faz? A gente completa com água. Sugiro que use água mineral, tá? Já que é uma água que também vai ser consumida junto com o alimento. Pode colocar. E você vai notar que aos poucos, cada dia que passa, as frutas vão ficar mais molinhas e a água mais escura. Tanto a fruta quanto a água podem ser utilizadas. Você só dá uma breve pressionada para que elas fiquem bem assim, abaixo do nível da água, sabe? E tampar novamente, armazenar em geladeira, dura um mês e meio. Consumiu tudo? Faz outra. Então tá aqui o nosso modelo. E aqui tá uma breve demonstração de como é que a estrutura dela fica. Vou pegar com a mão mesmo para vocês terem uma ideia. Não é uma geleia homogênea, ela é assim mesmo, mista, cada cor corresponde a uma fruta. Então ela fica bem legal de ser aproveitada depois para diversas receitas. A geleia mista de frutas secas, ela vai ficar na geladeira agora, tá bom? Então vou retirar aqui. E vamos partir já para a nossa próxima receita. Tá? A gente vai fazer agora o quê? Docinhos de energia. A gente vai utilizar 400 gramas de aveia em flocos. Lembrando que a aveia tem aquela propriedade, então a gente tem que estar sempre atento ao uso da aveia nos docinhos, né? Ela pode nos dar uma surpresa e isso pode ser ruim no ponto de vista da comercialização, tá? Então prestar atenção nas propriedades que a aveia tem. Vou pegar uma colher para mostrar o próximo. 50 gramas de linhaça hidratada. A gente está aqui misturando ela para vocês verem a textura que ela fica, tá? Então essa mucilagem dela, essa substância que ela meio que solta e que ela reage com a água, é muito importante para a elasticidade que a gente precisa no prato, tá bom? Então tá aqui a linhaça hidratada. Você pode hidratar ela 2 a 3 horas antes de fazer a sua receita, que já é o suficiente, porém ela pode ser hidratada também de um dia para o outro, tá? A gente vai utilizar 140 gramas de damasco hidratado, 100 gramas de uva passa branca também hidratada e drenada, 30 gramas de gergelim branco, 100 gramas de amêndoas em lascas. Se você preferir, você mesmo pode triturar ela ou quebrar ela em pedaços grandes, caso você não encontre a amêndoa dessa forma. 20 gramas de mel ou melado. Nesse caso eu vou usar o mel. 80 gramas de cacau em pó. 100 ml ou a necessidade que for no momento de água filtrada. Então vamos para o mesmo processo. Eu quero a textura e unir primeiro os ingredientes secos. Vamos lá, colocando a aveia. A aveia é uma fonte de proteínas muito rica, tá? Acho que é até por isso que a gente pode chamar esse docinho de energia. Ideal para complementar a alimentação infantil, principalmente, e para pessoas que seguem uma dieta vegetariana. Aqui a gente vai colocar agora as amêndoas. Eu vou deixar uma parte delas para ficar mais artístico, tá bom?
Vamos colocar as passas. E eu vou deixar uma parte também. Eu queria que você cortasse um pouquinho os damascos para mim, Tabata, em pedacinhos menores, enquanto eu processo essa primeira parte, tudo bem? Perfeito. Vamos agregar agora os demais ingredientes, tá? Cacau em pó. Mel ou melado, nesse caso mel. Volto a dizer que a questão de paladar doce é um critério individual, portanto, quer mais doce, só agregar mais mel ou melado. Linhaça. E vou aproveitar que a Tabata está cortando e vou dar mais uma processada antes de adicionar o damasco. É legal para quê? Para a gente ver a propriedade dos alimentos em conjunto ou separados, para a gente ter essa sensibilidade, essa sensação do alimento, tá? Só a adição de um pouco de semente de linhaça já dá um processo de união das partes muito interessante, ó. Só aquela mucilagem que a linhaça tem já dá uma colada muito grande. Só que a aveia drena muita água. Então, volto a dizer, a gente vai colocar aos poucos um pouquinho, pouco a pouco, uma quantidade de água. Vou colocar aqui um tiquinho assim, que equivale mais ou menos a 30 ml, o restante do damasco. E aí a gente pode brincar de tempos de agregar as coisas, dependendo do que a gente quer deixar mais inteiro ou não no final, tá? Então, para aquela quantidade de água que a gente colocou, não teve uma modificação muito grande. Parece que está quase bom, que está quase pronto, mas eu preciso de ainda mais, porque eu sei que depois, mesmo passivamente, a aveia vai continuar absorvendo um pouco de água. Então, vou colocar mais um pouquinho, até chegar a consistência um pouco mais para cremosa. E aqui já foi mais ou menos 100 ml no total. E vou processar mais um pouco. Maravilha, ó. Pra mim tá ideal já. Um pouco mais pra melequentinha, né? Vamos dizer assim. Mais pra cremosa. Finalmente,
Vou adicionar agora o restante dos ingredientes, que é o gergelim, o restante da amêndoa, o restante da uva passa. Vamos processar pela última vez. Prontinho. Pode pegar um pratinho, por favor? Vou tirar ele do processador, vou ver se está homogêneo. Vamos colocar todo mundo aqui. Então, eu já posso pegando em blocos mesmo. E aí eu vou dando o toque final nela, ou seja, agregando os ingredientes que não estavam. Mas pra gente homogeneizar todos, tá? Depois eu queria um paninho também, Tabata, quando você puder ir, pra limpar a mão e apresentar o prato finalizado. Bom, tá aqui. Muito obrigada. Nessa consistência, que vocês podem ver, depois vocês podem moldar mais para espalhar ingredientes caso não estejam devidamente espalhados, né? Amendoim lasco, damasco e tal. Voltar para a geladeira, vocês também queriam um pratinho. Voltar para a geladeira, deixar descansar, para depois fazer as bolinhas, né? Conforme eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro deixar descansar por uns 20 minutinhos ou uns 10 minutos, caso você utilize freezer, tá ok? Aí você logo pega Você logo pega ela de volta e molda como preferir. Eu acho legal aqui nesse caso a gente fazer bolinhas, né? Que é uma coisa atrativa para criança e tal. E pode ser muito portátil, muito mais fácil de levar, né? Então você pode fazer em forma de bolinha. Você vê que depois que ela vai para a geladeira, ela fica com uma consistência mais viscoelástica, propriedade da aveia, tá? Então, você vai reparar muito isso nela. Mas com o calor da mão, ela volta ao normal. Então, você pode preparar e moldar bolinhas num prato. Com um pratinho aí, né? Eu vou moldando aqui, ó. Tem uma que tá com o damasco à mostra, tá bem legal. A gente vai vendo isso, sabe? Vai vendo as características de cada alimento, ela é bem de cada elemento do prato, né? Então a gente vai colocar aqui bolinhas do tamanho que você quiser, tá? Então eu sugiro que seja uma bolinha de um tamanho razoável, né? Que você consiga ficar satisfeito com ela e também que não seja muito grande, tá? Então, ó, bolinhas. Essa ficou um pouquinho maior. Então, aqui. Bolinhas, docinhos energéticos, tá? Maravilha, né? Vamos para a próxima receita? Vamos lá. Vou fazer agora bolinhas crocantes. Da mesma forma, mesma propriedade, mesmos princípios. Você pode dar uma limpadinha na bancada também, Tabata, por favor? Vamos fazer uma nova receita aqui. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora os ingredientes, tá? Para o docinho crocante. O que a gente vai utilizar como ingrediente para esse prato? A gente vai utilizar 120 gramas de castanha do Pará, 130 gramas de castanha de caju, 100 gramas de quinoa em flocos,
30 gramas de chia hidratada, 150 gramas de coco seco ralado, 100 gramas de alfarroba em pó, 50 ml de água e estando sempre com a água junto, caso seja necessário mais. Vamos começar colocando os ingredientes. Aqui eu acho interessante que a gente coloque primeiro os mais secos, que são o coco e a quinoa. A quinoa ela é um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional, tá? Ela tem vários aminoácidos essenciais e é conhecida como o leite materno dos Andes, porque ela é originária da região dos Andes e possui aminoácidos que estão numa forma de apresentação que só ela possui, o conjunto de aminoácidos que ela contém, né? Então ela tem um valor nutricional muito interessante. Vamos processar só esses por hora. Já deixamos essa mistura um pouco mais homogênea. A seguir, vou colocar as castanhas. Da mesma forma, você pode escolher outras castanhas, caso queira, né? Como, por exemplo, você pode usar amêndoas, você pode usar noz pecan, nozes e fazer a sua bolinha crocante com outros tipos de oleaginosas, beleza? Vamos processar. O legal aqui é a gente deixá-la com alguns pedaços grandes, alguns pedacinhos diferentes em formas de apresentação, para que ela tenha a característica que a gente promete, que é a crocância, né? Vou acrescentar então a chia, mais uma vez enfatizando que a chia é um alimento muito nutritivo, contém uma fonte interessante de ômega 3, tá? A gente vai colocar aqui. Ela também vai dar uma coesão para essa receita, para que a gente possa moldar. Vou bater um pouco para ver como é que tá a situação e, obviamente, a gente vai precisar de um pouco de água, tá? Então, vamos lá. Então, olha só o que aconteceu. Só da chia estar presente, a gente já tem uma coesão maior, mas eu quero que ainda isso fique com uma segurança, com um nível de segurança melhor, tá bom? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, não muito. Vou precisar de agregar um pouquinho mais só, não muito, para uma última mistura. Então eu vou agregar essa massa aqui para a gente conseguir bater, só mais um pouco, mas essa consistência aqui tá muito legal, porque ela tá com vários pontos de crocante. Maravilha, vamos lá. Nosso resultado final tá aqui.
Pode pegar, por favor, um bowl e um pratinho, Tabata, pra gente montar aqui a apresentação. E uma espátula dessa aqui. Ó, vamos lá ver essa nossa bolinha crocante. Bem coesa também. Vamos colocar aqui no prato. Deixar descansar na geladeira, tá? Ou no freezer. No freezer 10 minutos, na geladeira 20 minutos. Então ela tá desse jeito, mas a gente vai unir, fazer uma bolinha, ela vai descansar. Pode envolver num saco plástico ou tampar com papel filme, tá bom? Eu já tenho uma que estava descansada. E nós vamos montar. E eu tenho aqui uma sugestão para fazer. Eu vou fazer a bolinha, ver que ela é bem coesa e tal, com alguns pontos crocantes, ó, um pouquinho de coco que tá saindo aqui. Então eu vou montar uma bolinha. Ela tem uma densidade gordurosa maior, tá? Além de ter um bom conteúdo de proteína e ômega, né? Mas ela também tem uma densidade gordurosa maior, então é uma coisa que a gente pode comer, assim, trocentos, tá bom? A gente vai fazer um limite para essa ingestão aí, principalmente pessoas que têm dietas restritas em gorduras, mesmo que seja vegetal, tá? Então, vou moldar 3 bolinhas e vou dar uma dica legal de como você pode agregar tanto valor visual quanto até mesmo de sabor nela. O que a gente vai fazer? As nossas bolinhas estão aqui. Eu vou pegar a alfarroba e vou passar ela na alfarroba ao redor. E ela vai ficar com esse aspecto e o gostinho por fora da alfarroba, que vai ser até legal para a gente quebrar mais esse paladar forte das castanhas. Como eu já falei anteriormente na descrição, vou explicar melhor agora. A alfarroba é um extrato vegetal que é semelhante ao cacau, tanto na cor quanto no paladar. Então, é um substituto para o chocolate, entre aspas. Quem não quer utilizar o cacau, por diversos motivos, utiliza a alfarroba, tá bom? Então, é uma bolinha bastante energética também e a gente pode fazer no formato que quiser. Então, você pode utilizar também o formato de sticks, né? Girando, fazendo pequenos pontinhos, assim, né? Pode fazer um stick. Meu dedo já sujou um pouco ela de alfarroba. E mais uma dica para você utilizar no seu dia a dia aí essa bolinha. Então, a gente pode também fazer o uso de essência de baunilha, a gente pode fazer o uso de alguns outros itens que podem variar mais no conteúdo desse alimento, tá? E a gente pode embalar elas com 2 ou 3, uma com e outra sem alfarroba, por exemplo, para dar de presente, enrolar em um papel filme ou papel alumínio para conservar melhor. Nessa aula a gente aprendeu 5 receitinhas: barra de cereais, barrinha de granola tipo paçoca, geleia em compota de frutas secas, aromática, docinhos de energia e docinhos crocantes. Tivemos algumas dicas como informações energéticas qualitativas de micro e macronutrientes, substituições possíveis e úteis caso você não tenha esses ingredientes na sua cidade. E na próxima aula a gente vai ter 5 receitas para complementar o lanche da tarde, que são patê de castanha de caju, patê de berinjela e shiitake, patê de grão de bico, patê de tofu picante e uma dica de aplicação e muito interessante de aplicar na sua alimentação diária, que é o wrap de alga nori. Também vamos ter algumas dicas de propriedades dos diversos ingredientes utilizados. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é um alimento probiótico e como utilizá-lo no seu dia a dia. Dicas de temperos opcionais para você colocar nos pratos, substitutos interessantes e práticos. E é isso. Para você ter o curso completo, todas as receitas
clique no link ao lado e tem acesso a todas essas receitas transformadoras, saudáveis e práticas para o seu dia a dia. Até a próxima aula!